Não é bem assim, né? Circular de cordão. Gente, esqueçam essa ideia de circular de cordão em indicação de cesariana, tá? O bebê ele pode entrar em trabalho de parto mesmo com circular de cordão ou sem circular de cordão. Primeira coisa, que não dá para saber. Por mais que você tenha feito ultrassom 2 horas antes de entrar em trabalho de parto, a circular de cordão ela pode aparecer durante o trabalho de parto. Mas isso não influencia em nada. O que ela vai ocasionar? Ela vai passar pelo bebê, mas o sangue que está passando por ela ele não vai modificar. Então o bebê ele recebe oxigênio exatamente do mesmo jeito. Isso era uma ideia antiga que a gente imaginava, porque se tem aquela ideia de tá passando o círculo pelo bebê, então isso lembra um pouco a questão do enforcamento, mas não tem nada a ver, até porque o bebê ele não respira pelos pulmões, né? Ele vai respirar pelo sangue do cordão umbilical que vai estar passando ali por dentro dessa geleia que a gente chama de cordão umbilical, e essa geleia vai proteger sangue oxigenado para o bebê. Bacia estreita. Não, bacia estreita também não tem nada a ver. Primeiro que a gente tem inúmeras formas de bacias, a gente tem inúmeras formas de bebês, e sendo que a própria bacia, apesar da gente achar que ela é estática, durante o trabalho de parto, se ela vai se movimentar, ela vai mexer, e isso daí vai fazer o bebê encaixar de certa forma, tá? Então, esse negócio de olhar para a bacia da mulher e falar, tá muito estreita, você é muito pequena, você é muito grande para ter um bebê, o bebê é muito grande, o bebê é muito pequeno, não tem como saber. Somente durante o parto, a gente tem como ver através da evolução se mesmo essa movimentação vai fazer com que ajude o bebê a descer ou se vai fazer com que o bebê não desça. Doutor, rompeu minha bolsa, eu tenho que ir correndo pro hospital. Gente, esquece, isso daí é imagem de filme, tá? Isso daí não existe mais, a grande maioria sabe disso. Muitas das vezes rompe a bolsa e você pode aguardar até um período dentro de casa, tá? Converse com seu médico, tenha orientação adequada. E muitas das vezes, mesmo essa bolsa sendo rompida, você consegue aguardar um pouco em casa até entrar em trabalho de parto. Geralmente, quando a bolsa rompe, a grande maioria dos pacientes vai entrar em trabalho de parto em algumas horas. E aí, se essas horas passarem e você não entrar em trabalho de parto, você pode ir para o hospital e aí é induzido o parto. Não obrigatoriamente você tem que ir para cesariana. E o líquido não influencia absolutamente nada. Ele não para de respirar por conta da baixa de líquido. 40 semanas, doutor, chegou 40 semanas, eu tenho que ir para cesariana porque não pode mais passar do tempo, né? Primeiro que, 40 semanas a gente fala que é data provável de parto, não é data final de parto. Então, 40 semanas é simplesmente o período onde o bebê está pronto ali para nascer, onde a maioria das gravidezes termina, mas isso não significa que todas as gravidezes vão terminar com 40 semanas, e nem que é um período final. Muitas pacientes ficam ansiosas, muitas pacientes ficam preocupadas, mas a gente consegue aguardar uma gestação até 41 semanas, às vezes até 42 semanas, sem problema algum, e você chegou nesse período, você não precisa simplesmente uma cesariana. A gente tem formas de indução, a gente tem formas de entrar em trabalho de parto, mesmo estando num período que a gente tem que resolver. Cesariana anterior, o famoso VBAC, né? Antigamente se achava que a paciente que já teve uma cesariana, ela não pode mais ter parto normal, ela tem que ter cesariana todas as vezes. Isso, como vocês sabem, é uma grande mentira, tá? Muitas das vezes as pacientes, elas tiveram uma cesariana, mas elas conseguem ter um parto normal depois de uma cesariana, tá? Então, por inúmeros motivos, essa paciente ela pode entrar em trabalho de parto numa segunda, ou a composição ali da bacia da mãe com a cabeça do bebê pode ser diferente numa segunda gravidez. Então, temos muitos pacientes que vão entrar em trabalho de parto e vão ter parto normal após a primeira cesariana, tá? E muitas pacientes após 2 cesarianas, às vezes até após 3 cesarianas. Então, a gente já tem hoje em dia indicações, a gente já tem hoje em dia evidências sólidas de que após 2 cesarianas, a gente pode também tentar o trabalho de parto nessa paciente. Existem muitas coisinhas mais, outras indicações que a gente vai falar em outro vídeo, porque senão eu vou ficar horas e horas falando aqui para vocês. Mas existem outras indicações, outras contraindicações também, que a gente vai tentar desmistificar isso daí, vocês vão entender que muitas das informações estão vindo de maneira trocada pelo ouvidinho de vocês, e a nossa ideia aqui é tentar esclarecer tudo.